plantas para mim têm um significado porque assim que eu mudei para cá, aluguei esse ateliê, eu trouxe elas para cá e eu simplesmente peguei essa imagem que para mim era importante para o meu trabalho e negativo, eu congelei o processo dela, entendeu? Na imagem, então ela continua crescendo, só que eu peguei uma fase dela e fotografei e transformei isso em negativo no computador e depois eu trabalhei em cima disso. Então são trabalhos que eu fiz em óleo, preto e branco e negativo. Então ele tem um certo significado, né? Essa intimidade do ateliê com ela. A ideia dos negativos surgiu porque meu pai era fotógrafo no interior. Ele era praticamente não, ele era o único fotógrafo da cidade, né? Eu cresci muito dentro desse ambiente de revelação, de quarto escuro, de ampliação e tal. Então para mim isso era uma coisa muito do cotidiano. Meu pai me dava sobra de papel fotográfico e a gente pegava os negativos que tinha de pessoas, inclusive, que era uma coisa meio fantasmas, e aplicado ele no papel ele transformava em positivo. Então aquilo para mim era muito mágico, assim, como que aquela imagem super estranha se transforma num positivo visível, né? Nos meus trabalhos eu fotografo ele e quando eu pego o negativo, antes de passar para o papel, ele está um slide positivo, como se ele estivesse no meio de um processo, mas eu coloco esse meio do processo como uma obra final. Geralmente os negativos eles estão expostos como um tríptico, são 2 negativos e um trabalho grande. Então ele é simplesmente um complemento da história, né, do Playground. O trabalho do Playground é a primeira vez que estou mostrando, inclusive na Dan Galeria, e a exposição do Japão é uma continuidade dessa exposição, mas em proporções menores. No interior não tinha muita diversão, era praticamente o riacho, né, a natureza e o playground. Então eu ia muito pro playground, mas com outro objetivo. Eu olhava, eu achava muito bonito assim, as formas, as cores. Então eu passei no meu silêncio, eu passei a observar e meio que no sentido de apreciação do objeto, né, do playground, mas isso sem saber nada, não tinha relação nenhuma com arte, mas existia um interesse e uma apreciação em cima do objeto. Então eu não brincava muito, assim, eu era muito cuidadoso para não me machucar, tal. Então tudo que corria o risco de machucar para mim já não era diversão. Então eu ficava muito na minha, quieto e observando, né? Nessa exposição eu não queria colocar um título, mas o título ficou um pouco marcado. O medidor de horizontes surgiu quando eu era muito pequeno. Eu vi um topógrafo medindo. Eu vi o tripé, eu achei muito interessante. Perguntei para minha mãe o que era aquilo, o que eles estavam vendo. E a minha mãe disse que eles estavam medindo horizontes, né? E aquilo ficou na minha cabeça assim como uma fantasia, como que alguém poderia medir um horizonte, né? Esse foi o meu primeiro trabalho para essa exposição. Então eu criei mais ou menos um mapa, como se fossem as casas que eu morei até agora. Então eu criei um quintal em comum entre eles. Toda a parte branca é a parte de ligação dessas casas. Então ele tem uma imagem assim panorâmica das casas e das cidades que eu morei. Então esse trabalho é um trabalho que abre mais ou menos a exposição e que mostra mais ou menos os períodos das casas que eu morei, né, que faz parte da minha infância. Esse trabalho do gira-gira, esse trabalho vermelho, ele tem uma brincadeira dos 2 elementos, que é o playground e a coleção das pedras. Então ele tem de fundo o desenho do gira-gira e ao mesmo tempo tem essas pedras desenhadas que inclusive parecem meio história em quadrinhos, parece uma coisa infantil, e ao mesmo tempo o fato dele estar sobreposto a essa imagem do gira-gira parece que ele está flutuando, o que dá um movimento. Então é meio que uma brincadeira misturada com os 2 elementos. As pedras para mim têm um significado muito importante.
colecionava as pedras quando era pequeno. Então eu ia nos riachos e selecionava e trazia para casa, né? Então esse contato de trazer a natureza próximo de mim era uma coisa muito importante, de estar junto comigo. E nessa brincadeira, assim, eu selecionava por cores, por formas e colocava em caixinhas. Então eu peguei essas ideias, essas imagens e coloquei no meu trabalho. Esse trabalho, ele é todo branco, tem um silêncio um pouco de apreciação do objeto, né, que seria o escorregador. Mas na verdade existe esse banco que está em primeiro plano no quadro. Muitas pessoas me perguntam, inclusive, por que do banco, mas a partir do momento que você tira a função do banco e do escorregador, ele tem o mesmo valor estético. Então esse trabalho para mim é muito interessante, de você misturar dois objetos com o mesmo valor estético. Para mim, para o olhar, ele tem o mesmo valor. Esse trabalho é o trabalho com maior economia de traços e de cores, para falar a verdade, porque ele resume em poucas cores, em poucas formas, mas ele tem um significado importante para mim. Assim, ele é uma porta, mas ele não tem parede, então ele pode ser como uma entrada, ou uma saída, e ao mesmo tempo ele pode ser um começo, como pode ser um fim.